Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Padrão. O padrão que você merece. Boa noite. O Opinião em Debate desta noite tem como tema Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo. Esse tema foi escolhido em função de um seminário que acontece aqui em Goiânia, de 26 a 28 de setembro, portanto de sexta a domingo, não é isso? Sexta a domingo, cujo tema é Caminhos para a Unidade da Vida. Depois nós vamos falar um pouco sobre esse seminário, que vai ter palestrantes de altíssimo nível. Mas para discutir esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A Isis Maria Borges de Rezende, ela é presidente da Federação Teosófica Interamericana. O Oswaldo Conder Filho, que é gerente do Instituto Teosófico de Brasília, que é um dos lugares mais lindos que você pode conhecer no Brasil. É tão bonito que lembra aquela região ali da Capadócia, que eu fui, inclusive, que eu conheci lá na Turquia. Eu até escrevi um artigo comparando esse lugar. É lindo, se vocês puderem ir lá, vão, porque vocês vão gostar. E o Juarez Mohamedes, que é coordenador do Instituto Teosófico de Goiânia. É isso mesmo, Mohamedes? Falei seu nome? Grupo de Estudos Teosóficos. Grupo de Estudos Teosóficos. Mas é Mohamedes mesmo? Isso, Mohamedes. Perfeitamente. Bom, os nossos telefones para a participação dos telespectadores são os seguintes: 3201-7688 e 3201-7708. Eu quero começar aqui com a Isis, que é presidente da Federação Teosófica Interamericana, para que ela explique o que é uma federação teosófica, o que é a teosofia, o que se trata esse segmento. Olha, na verdade, a Sociedade Teosófica é uma sociedade internacional que tem a sede mundial na Índia e funciona mais ou menos em 60 países do mundo. É uma sociedade que foi fundada em 1875 em Nova York e 3 anos depois foi transferida para a Índia, onde está até hoje com a sua sede mundial. Então, a Sociedade Teosófica busca a teosofia. O que é teosofia? Teosofia é Theos, Deus, Sofia, sabedoria. Então, teosofia, sabedoria divina. Então, nós, na Sociedade Teosófica, nós buscamos entender a sabedoria da vida, a sabedoria divina, por que das nossas vidas, por que os planetas se movem como movem, por que as células têm a sua inteligência, como a sociedade se estrutura. Tudo isso faz parte da sabedoria da vida. E nós estudamos comparativamente religiões, ciências, filosofias, para entender melhor da vida e não só entender, como também aprender a ser feliz, aprender a ter melhores relações, etc. Tudo isso. Então é uma sociedade que existe já há 135 anos, espalhada pelo mundo inteiro. Agora, evidentemente, que qual é o apoio que a Índia vai poder dar ao Brasil, ou a Angola, ou a Indonésia? Então, aquilo que é a sociedade mundial se organiza em federações. Tem a Federação Indo-Pacífica, tem a Federação Africana, tem a Federação Depois nós vamos falar um pouquinho nesse viés que você está falando, para falar das ramificações. Você deu uma olhada aí que foi muito bom para a gente entender que, embora a teosofia faça o apanhado também de religião, não é exatamente uma religião, não é verdade? Claro. Bom, aqui o nosso querido Oswaldo Conder Filho, tudo que foi um querido que eu passei a gostar do Oswaldo, e ele começou a tomar conta lá do Instituto Teosófico de Brasília, que é lindo demais.
E há 2 anos atrás todos os cabelos eram pretos, mas as pessoas se deram tanto trabalho para ele. Eu estou querendo aqui, né, Oswaldo? É brincadeira. Mas, Oswaldo, ali eu pude perceber que vocês, como um bom exemplo dessa proposta teosófica, tem um templo muito bonito, né, onde você contempla as montanhas, tem cachoeiras e tudo mais. E ali quando você chega, você já sente pela comida, pela recepção que você tem, que tem alguma coisa diferente no ar. E o que vocês oferecem ali são estudos para que a pessoa tenha uma melhoria conhecendo a si próprio, né? Então, aquele exemplo que eu tive a oportunidade de vivenciar em Brasília, nas unidades teosóficas espalhadas pelo mundo, e essa é a tônica que permeia os locais onde tem essa proposta, não? O Brasília é um caso diferente? Podia falar um pouco sobre isso? Não, perdão. O Instituto Teosófico é um exemplo típico de instalação campestre, vamos dizer assim, da sociedade teosófica. Como a irmã Isis colocou, o Instituto Teosófico é um lugar onde os teosofistas podem se reunir para debater temas de diferentes amplitudes, né, filosóficas, espirituais, né, temas filosóficos espirituais, já que a sociedade teosófica é uma sociedade de livres pensadores, né, e tem 3 objetivos, sendo o primeiro, único e essencial para se tornar membro dessa organização é a fraternidade universal. Buscar a fraternidade universal. Então eu acho que o que o amigo, né, sentiu no Paraíso na Terra é um pouco, modéstias à parte, do amor que os teosofistas colocam no seu trabalho. Né? E esse clima, vamos dizer assim, ele existe em todas as instalações teosóficas. Esse faz parte do nosso objetivo. E durante a parte da alimentação, por exemplo, que vocês... quando a pessoa vai ficar ali, vocês esclarecem muito bem isso pela internet, você me esclareceu, é uma alimentação vegetariana. Então, depois que fui à Índia, eu me tornei vegetariano. Não sou vegetariano, eu sou vegetariano flexível, né? Às vezes me dá um surto, assim, eu vou lá e como alguma coisa. Mas, regra geral, 99% da minha vida eu sou vegetariano. Então, eu gostei muito, inclusive, das iguarias vegetarianas que foram servidas ali. Sim. Bom, Juarez Mohamed, aqui no seminário, esse seminário vai ser, onde está aqui? Estou tentando ver, vai ser na sede da Sociedade Teosófica em Goiânia. Fica na rua 220, número 287, sala 5, no setor Coimbra, né? Isso. Lá no setor Coimbra, que vai ser depois eu dou o número das informações aqui para quem... tá lá. Nossa produção aqui está um foguete, hein? Quem quiser, tá os telefones aí para quem quiser participar. E eu estou vendo aqui que vocês têm vários temas, os palestrantes é o Isis Rezende, não é o Iris Rezende, não, é o Isis. O Fernando Gramacini, o Edmar Silva, a Sonja Zoc e o Alexandre Rosenwald. Você vê? Rosenwald é um primo. E ali tem uma palestra pública que tem entrada franca, chegando à unidade da vida pelos caminhos do yoga. Esse é com o Isis Rezende. E o outro tema é Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo. Você poderia falar um pouquinho, Juarez, sobre esse, achei interessante, Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo. Como é que é isso? Então, eu não conheço a palestra do irmão Fernando, assim, mas fazendo uma reflexão aqui, né, a gente pode considerar que, imaginar o que ele vai abordar nessa palestra, nesse tema, porque é a seguinte ideia, de que a gente, no interior de nós mesmos, no núcleo do nosso ser, é o paraíso perdido, é o paraíso que a gente perdeu por algum motivo o contato e a gente precisa resgatar
acesso a esse paraíso perdido. Essa essência. Essa essência, é o núcleo do ser. Porque a gente é muito, normalmente, identificado com a periferia do ser. A gente se identifica com a periferia do ser, que é o nosso corpo, que são os pensamentos e emoções. E a gente perde contato com aquele núcleo, com aquela essência de paz, de felicidade, de quietude. Então a gente precisa trabalhar esse acesso. Quando você está falando aí, me identifico com algumas coisas disso, porque eu me classifico como duas pessoas na minha vida, antes e depois de ter ido para a Índia. E ter feito uma proposta, eu fiquei lá na AMA, né? Depois eu fui para Rishikesh, fiquei lá no Paramahansa Nikita, foi uma experiência fantástica na minha vida, e eu voltei uma outra pessoa. Antes eu reclamava de tudo, eu achava que nada ia dar certo e que a coisa estava boa e eu achava que estava ruim. Aí eu voltei, olha, depois que eu vi os indianos, eu fui para aquele circuito da fome ali na Índia, nunca mais eu reclamei de nada. Eu acho que tudo na minha vida está ótimo, não é? Depois que eu vi o sofrimento dos indianos, principalmente daquela região ali, que é uma coisa que todo ser humano devia saber, então eu passei a procurar isso aí. Mas às vezes eu vou para dentro de mim mesmo e fico, falo, nossa, gostava tanto de você, irmão, você tá feio por dentro. Então tem isso também, né? Bom, os nossos telefones estão aí para você participar. Raulinho, vamos para o intervalo? Dá para ir agora? Vamos para o intervalo? E eu tenho várias perguntas aqui para os nossos participantes. Nós voltamos já já. 26 anos, o Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da UNA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão P4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com padrão júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. One man, one legend, one man with one purpose. To protect your life, your family, your property. Nothing at all scares this man. It looks like we made a wrong choice. Ou você tem segurança Tecnoseg, ou não tem segurança nenhuma. Tecnoseg, segurança levada a sério. As mulheres que trabalham precisam ter a tranquilidade onde achar seus filhos com segurança. Por isso, vou lutar pela construção de mais creches e escola de ensino integral. Ronaldo Caiado, senador. Hoje é um dia perfeito para você salvar a vida de quem precisa disso para ontem. O Banco de Sangue do Hemocentro de Goiás precisa de sua ajuda. Milhares de pessoas podem ser salvas. Procure o Hemocentro e faça sua parte. É rápido, fácil e vital. A solidariedade pede passagem. E com urgência, dê sangue. Governo de Goiás. No Senado, quero apresentar propostas para combater o crime com ampliação da lei, punindo não somente quem rouba, mas também quem recebe ou compra mercadoria roubada. Ronaldo Caiado, senador. Nós estamos de volta com o Opinião em Debate esta noite, com o tema Em Busca do Paraíso Perdido, com viagem ao interior de si mesmo, em função de um seminário que acontece de 26 a 28 de setembro em Goiânia, Caminhos para a Unidade da Vida, que vai ser feito pela Sociedade Teosófica de Goiás e de outros lugares. O tema do próximo programa, a importância dos cosméticos na vida moderna. E por falar nisso, eu gostaria de lembrar que a Odorata, põe aí a logomarca da Odorata,
tem produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais. A linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. A Odorata, se grava este nome, você vai adorar o glamour e o refinamento dos cosméticos Odorata. Odorata Cosméticos é o padrão internacional a seu alcance. Seja uma consultora da Odorata e você vai vender produtos de boa qualidade e ainda faturar uma grana extra. As maiores informações pelo 0800 6006 1314. Bom, aqui, antes de passar para as perguntas, o Rafael do setor Bueno pergunta o seguinte: a teosofia, segundo Blavatsky, é o substrato e a base de todas as religiões e filosofias do mundo. Bom, a minha pergunta é: quais religiões têm procurado vocês? Que religiões que você procura, Isis? Que, aliás, a Isis, que aqui eu achei que era outra pessoa, que aqui está com Z, e aqui na apostila está com S, mas o seu nome é com Z, né? Então, a Isis é que vai dar a palestra pública com entrada franca, chegando à unidade da vida pelos caminhos da yoga. Você é uma yoga, né? A minha esposa também é professora de yoga. Está fazendo pós-graduação agora. Na verdade, a gente estuda tudo, né? Eu, assim, se eu tiver que me definir, eu sou budista. Mas estudo yoga, estudo cristianismo, especialmente a parte mística. A gente estuda de tudo um pouco de cabala, um pouco de tudo. Você sabe que eu fiz um seminário. A minha mulher, ela me leva para tudo quanto é coisa. Eu acho que se aparecer um negócio de ET, aqui fazer um negócio para algum país, ela vai ser a primeira da fila. E eu vou junto com ela, porque ela vai me arrastando. Antes ela ia me arrastando, agora eu já vou sem arrastar. Eu fui em Brasília, tem um templo budista, você já falou? Sim, claro. Aí eu fui lá passar 3 dias nesse templo budista. Menina, eu me senti um cretino de primeira grandeza, porque eles falavam aqueles cânticos lá e todo mundo certinho. Eu de repente falei: que página que você está? Eu nunca consegui acompanhar os cânticos, né? Eu não consigo acompanhar sequer os cânticos, tanto que eu sou burro. Mas eu gostava daquele mantra, parece que é tão bom, né? Vai acalmando a gente. Claro. Da terra pura, né? Da terra pura, com o monge Sato. Exatamente, monge Sato. A Juliana do bairro Goiás: o que a teosofia pensa sobre a transição astrológica que estamos passando? Oswaldo, nós estamos passando por uma transição astrológica, é isso? Olha, eu não sou astrólogo. Nós temos muitos membros da Sociedade Teosófica que conhecem bem a astrologia. Acho que a irmã Isis conhece mais astrologia do que eu. Então, entretanto, nós estamos sempre passando por algum tipo de transição astrológica, né? Os astros estão sempre em movimento. Isis, tem alguma coisa especial acontecendo agora, não? Com certeza, é uma mudança de era, né? A tão famosa era de Aquários, que está começando, implica numa mudança de paradigmas. A era de Peixes, mais ligada aos 2000 anos de cristianismo, tinha uma estrutura social diferente e nós estamos nos encaminhando para uma estrutura social aquariana. Então, na sociedade teosófica, a gente estuda o que a gente quer. É uma sociedade de livres pensadores. Tem muita gente que gosta de astrologia, tem outros que não. Então, não há uma crença obrigatória que diga a teosofia pensa isso ou aquilo, entendeu? Também nós estamos vivendo assim, está saindo a era do Sarney e do Maluf, e entrando outros também. Graças a Deus. O Joveni, do senador Canedo, vocês não acham que esse assunto foge um pouco da realidade que estamos vivendo, dos nossos problemas cotidianos? Juarez Mohamedes, foge um pouco da... Então, é interessante essa colocação, porque a gente tem a tendência a acreditar que os assuntos espirituais estão separados dos assuntos mundanos, digamos assim, né? Mas voltando àquela questão do paraíso perdido, os místicos, os sábios orientais, eles afirmam o seguinte, que a reta ação, a ação correta, ela surge da reta percepção, ela surge de uma percepção do real, do conhecimento do que é real, do conhecimento do que é verdadeiro. E que isso é o paraíso perdido.
no Paraíso Perdido nós temos a noção do real, do correto. Então, trabalhar essa base e resgatar esse acesso, essa conexão com o nosso Paraíso Perdido, gera como consequência ações mais equilibradas, ações que estejam mais alinhadas com as leis universais que regem a natureza. Então, a gente pode fazer esse link e, na verdade, é fundamental fazer esse link. Hoje, a gente vive numa sociedade de desfragmentação, digamos assim. Ela não está... Muitas vezes as pessoas não têm nem noção de que dentro delas existe um oceano de sabedoria, de paz, de felicidade. Então as pessoas estão ali confusas e fazendo besteira. Então a pessoa entra na política sem noção nenhuma de que é uma lei universal, de que são princípios universais. E aí é o que a gente vê por aí. E eu tenho constatado, e eu demorei a ficar adulto. Eu acho que eu demorei mais de 50 anos para ficar adulto. Quando eu digo adulto, na essência do que é ser adulto. Que realmente eu pensava, não, é bobagem, as coisas materiais são sim muito importantes e fazem diferença na felicidade. Depois eu descobri que realmente elas não fazem, às vezes, diferença nenhuma. Não é? Porque eu encontrei, por exemplo, lá no Paramahansa Nikita, lá na Ama, na Índia, eu encontrei um milionário. O sujeito falou para mim que ele estava catando lixo lá comigo, que eles me puseram para catar lixo. Foi muito interessante porque eu fiz lá na Ama preenchi minha ficha, falou, não pode mentir nada, o que você faz? Eu tenho um programa de televisão, eu sou jornalista, você tem alguma importância na sua comunidade? Eu acho que sim, e tal, pus tudo lá. Aí ela pegou e falou, vou pôr você num lugar adequado. Quando eu tinha colocado lá que eu gostava muito de culinária, que eu já tinha trabalhado num restaurante internacional nos Estados Unidos, eu falei, vai me pôr na cozinha, eu vou dar um show. Aí ela falou, você vai ficar no lixo, catando lixo. Por que você chegou à conclusão que essa é a minha especialidade? Você não é jornalista? É isso, você mexe com isso todo dia, catar lixo. Agora você só vai passar do lixo que você cata, sendo jornalista, para o lixo real. E lá junto comigo tinha um milionário que me falou o seguinte, que ele ia todo ano com os filhos para lá, e ele catando lixo, ele deu uma montanha de lixo para 7 pessoas para falar o seguinte, essa montanha de lixo, vocês vão separar tudo, papelão, disso, daquilo. Quando terminar essa montanha de lixo que está aqui, é uma montanha de lixo. Aí sim nós vamos dar uma outra tarefa para vocês. Então vocês podem demorar 2 dias, 3 dias, uma semana, problema de vocês. Mas enquanto vocês não terminarem isso, não passa para outro. Então nós fomos lá. E esse cidadão que estava catando lixo disse para mim o seguinte, eu sou milionário. Eu tenho uma ilha perto da Grécia e tal, e eu venho aqui no meu jato particular, e todo ano eu venho para cá, fico 20 dias aqui, fazendo as atividades mais triviais. E ele me deu o nome dele, nós podíamos ir 15 minutos na internet, só. Cada pessoa tinha 15. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é saber se esse cidadão é real mesmo. Cara, não só ele era real, como lá no site falava dele, tinha fotografia do cara com o presidente Ronald Reagan, tinha fotografias dele com presidentes de 3 ou 4 países. A ilha do cara é um espetáculo. O cara tinha festa que ia o Arnold Schwarzenegger. O cara era uma celebridade, milionário mesmo. Mas por quê? Aí no outro dia eu prestei muito mais atenção nele. Ele me disse o seguinte, que ele ia para lá porque ele se sentia tão infeliz com a vida dele, tão infeliz que ele beirava o suicídio. E quando ele ia para lá, ele resgatava a essência de si mesmo, a vontade de viver. A vontade de viver. Então, é um exemplo que eu estou dando entre muitos, né, que a gente tem dessas coisas. Aqui o Oswaldo, do setor rodoviário, qual é o nome correto da Bíblia? Sagrada Escritura ou Evangelho? Eu não sei, alguém sabe? Eu sei que Evangelho é uma palavra grega que quer dizer a boa nova. E a boa nova eram os ensinamentos que Jesus trouxe. Então,
essas coisas adquiriram uma conotação histórica, etc., mas estão todas ligadas ao ensinamento que o Mestre Jesus trouxe há 2000 anos atrás. Eu estou contando essas histórias aqui porque raramente eu tenho a oportunidade de contá-las porque o tema não me permite, mas você que é uma pessoa ligada a yoga vai gostar dessa história minha aqui. Lá no Paramahansa Nikita, eu fui para fazer a aula de yoga e me disseram que eu ia fazer a aula de yoga com o melhor professor de yoga da Índia. Falei, poxa, o berço do yoga, eu vou fazer aula com o professor melhor da Índia, vai ser um assombro. Eu não faço nenhuma daquelas coisas, eu vou acabar sendo capaz de fazer. Aí tinha lá o velhinho, mas assim que dava bronca em todo mundo, mandava os seus assistentes me corrigir toda hora, e o velhinho fazia isso, fazia aquilo, papapá, e fazia todas as posições mirabolantes que tem na yoga. E de repente, depois de uns 45 minutos de aula, o telefone dele tocou e ele falou que ele tinha que se retirar e se retirou e foi embora porque disse que ia encontrar com a namorada. Tá. Aí depois que terminou tudo aquilo ali, eu estava com o mestre que me acompanhava e eu falei assim, pô, se esse é o professor, o melhor professor de yoga da Índia, pô, é o mais paparicado, mais admirado daqui. Eu falei, poxa, eu não sei, eu tive aulas com a Marta Molinari, né? Sim. E ele me pareceu que ele teve nenhuma coisa tão diferente assim, não. Eu achei muito bom, mas por que ele é considerado o melhor? Ele falou assim, quantos professores o senhor já teve aula que tinham 100 anos? Ele tinha 100 anos de idade e saiu da aula para encontrar com a namorada. Agora, eu escrevi um artigo, está guardado, contando essa história. Depois que eu fiquei sabendo que o cidadão tinha 100 anos e fazia todas aquelas posições que eu nunca vou conseguir fazer, aí eu vi por que ele é o melhor professor da ilha, porque ele era a essência do exemplo que é uma vida dedicada a yoga, né? Se a pessoa com 100 anos chegar a isso, e na Índia tem essas coisas, né? Essas coisas assim que a gente vê de lá com essas histórias que parecem uma coisa de filme, mas não é, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. Vocês participam pelos telefones, estão aqui, cadê nossos telefones? É o 3201-7688 e o 3201-7708. Nós voltamos já. Nothing at all scares this man. It looks like we made a wrong choice. Ou você tem segurança até consegue, ou não tem segurança nenhuma. Tecnoseg, segurança levada a sério. E Goiás vai ganhar com mais escolas em tempo integral, mais 5 universidades federais do interior e com a valorização do professor. Peço o seu voto. Há 26 anos, o Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da UNA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão P4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com padrão júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. A roça vai ganhar. E Goiás vai ganhar com menos impostos e mais empregos nas reformas tributárias fiscais. Peço o seu nome. 551, Vilma Rocha, senador.
estamos de volta com a Opinião e Debate esta noite, com o tema Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo. Próximo programa, a importância dos cosméticos na vida moderna. Especialistas vão dizer para você como usar os cosméticos, como identificar um bom cosmético e falar das boas empresas de cosméticos disponíveis, inclusive aqui. Eu quero aproveitar para indicar para vocês uma empresa muito séria que é o Cebron, o melhor da medicina oncológica, com uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, psicólogos, odontólogos e fisioterapeutas. Desde 1998, dando o melhor atendimento para você. Faz exames de radioterapia e quimioterapia com a melhor qualidade possível. A sede é no setor universitário, o telefone está aí, e no setor bueno também, que é o 3933-0200. Portanto, se você tiver algum problema nessa área, procure o Cebron. Aqui o Isaías Marçal e sua esposa Francinete assistem o programa toda semana e gostam muito, parabenizam o programa. Muito obrigado. A Fernanda Rosenval, uma pergunta para os convidados. A felicidade existe? Existe a felicidade? Com certeza. Só que ela não está nas coisas externas. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade é uma conexão com a parte espiritual nossa, com o que há de eterno em nós, porque geralmente a gente busca felicidade no carro novo, na roupa nova, nas situações da vida que estão sempre se modificando. Então essas situações da vida, elas são transitórias, elas dão uma satisfaçãozinha passageira, mas a verdadeira felicidade, ela está dentro de nós, ela é um estado de espírito. Então nós temos que aquietar nosso físico, nossas emoções, nossos pensamentos e acessar essa felicidade que mora no nosso coração. E geralmente isso é feito através da meditação. Ok, Roberto Landim, a sociedade atual está preocupada em ter e não em ser. É verdade, Roberto. Eu queria o telefone da sociedade. Qual que é o telefone da sociedade? Tem um número, você tem aí, Juarez? A gente pode ter alguns números aí. Aqui pode dar qualquer um desses aqui. Passa esses números aí. Esses números aqui. Então vamos lá, é o 3293-4416. Ou se não, que está ali, ó, 36420146. Esse também serve. Então você tem informações lá. Por falar nisso, esse seminário tem uma contribuição sugerida de R$50. Com o coffee break também, que é do dia 26 a 28, portanto são 3 dias para você usar os palestrantes, me parece extremamente razoável. Sim, o Roberto do Jardim Goiás, eu assisti o programa na semana passada e você não explicou como deixou os remédios para dormir. É verdade, Roberto, não me deixaram explicar. Rapidinho para dizer para você o seguinte, foi justamente eu desenvolvendo esse tipo de coisa que você falou, procurando na essência, eu fui descobrir a origem da minha falta de sono. E então, como psicólogo, eu descobri a origem. Eu fui a um psicólogo que me ajudou a isso. Então, na psicologia, você descobre por que você não está dormindo. Então, um bom psicólogo é que me auxiliou a deixar os remédios para dormir. Porque ele me fez encontrar o problema, a origem da minha insônia. E a origem da minha insônia não era uma coisa física, era uma coisa psicológica. Eu não parava, meu cérebro entrava em parafuso e ele era só ladeira abaixo, ele não parava. Então foi com isso que eu consegui, e eu aconselho você a procurar um psicólogo. Eu acho que pode dar muito certo essa experiência de deixar remédio para dormir, porque remédio para dormir é uma encrenca tremenda, inclusive está provado que causa mal de Alzheimer. Meu pai está com mal de Alzheimer por conta de tanto remédio para dormir que tomou. Agora, eu queria passar aqui para o Juarez no seguinte aspecto. Como que as pessoas fazem parte da sociedade teosófica? É uma sociedade, não é? Sim. Então, como eu quero fazer parte dela, gostei da natureza da proposta que é feita, o que eu faço? Eu vou lá, compro uma ação, como que a pessoa faz parte da sociedade?
Então, seria interessante a pessoa perceber que aquilo ali ela tem afinidade com a sociedade, com o trabalho da sociedade e participar de algumas reuniões como simpatizante para poder perceber em loco se realmente é aquilo que ela tem afinidade e posteriormente ela pode pedir a filiação à Sociedade Teosófica Internacional. Sim. Então você faz isso através de uma solicitação, tem uma carta de solicitação e só isso. Não tem mensalidade? Ah, sim, aí tem uma anuidade. É uma anuidade, mas também isso não é um impedimento para ninguém ser membro da sociedade. Essa anuidade também é uma anuidade sugerida? Não, é um valor fixo de um salário mínimo, mas membros novos, acredito que a Isa pode falar melhor isso, mas eu acredito que nos 2 primeiros anos 50%, ou no primeiro ano 50% do salário mínimo, uma coisa... Tá. E isso dá direito da pessoa participar da Sociedade Teosófica, e pelo que eu vi, em quantos países que vocês têm sede? Mais ou menos 60. 60 países. Mais ou menos. E eu estava vendo pela internet, vocês têm lugares lindos, parece que eu vi na Suíça, não tem? Sim. Eu vi na França, né? E aí a pessoa sendo membro disso, se tiver vaga, ela pode se hospedar lá. E os valores que são cobrados, eu imputo como extremamente razoáveis. Ali onde o Oswaldo perdeu seus cabelos pretos, né? O Oswaldo está na minha brincadeira aqui, lá em Brasília, eu me lembro, os quartos são muito confortáveis, o lugar é muito bom, não é? Com todos os quartos com banheiro, com suíte, e incluindo o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Quanto que foi quanto que era a diária mesmo? Olha, a diária de casal hoje é R$275, né, no Paraíso na Terra. Paraíso na Terra. Tem o site www.paraísonaterra.com.br. Então, é um local realmente muito aprazível, com muitas cachoeiras, né? É muito grande. Ovo-lacto, a alimentação que você mencionou, é ovo-lacto vegetariana, né? Como nós falamos aqui em alguns momentos, você tocou nesse assunto, que é a questão da unidade, da busca do paraíso perdido. A busca do paraíso perdido é a busca da unidade, né? Não, como o Juarez mencionou, não existe essa diferença de externo e interno, né? O mundo exterior e o mundo interior. A teosofia fala que existe uma unidade, né? E essa unidade ela se reflete em tudo, e essa unidade da vida que leva aos teosofistas a buscar uma alimentação que agrida muito menos o reino animal, o reino vegetal. Por isso da alimentação ovo-lacto vegetariana. A alimentação ovo-lacto vegetariana, só para pessoas às vezes não se perder na terminologia, ela não tem carne, na verdade, mas tem ovos e leite. Leite, queijo e derivados. Leite e queijo e derivados, né? E uma coisa que eu prestei atenção ali é que as pessoas que vão ali, elas são pessoas despojadas, não ligam para absolutamente nada. Como eu digo assim, se você vai lá na hora do jantar, na hora das palestras, as pessoas estão tão tranquilas, né? Eu, por exemplo, que gosto de andar muito mal arrumado e descalço, e às vezes eu vou nos lugares, por exemplo, se eu for em Brasília, no hotel, qualquer coisa, eu for descalço, chego para assim, o senhor está descalço. Eu falo, o senhor é um bom observador, né? Mas ele está ligando para o fato de ele estar descalço. Lá eu fui descalço, todos estava lá, ninguém deu pelotas para mim, ninguém falou que eu estava descalço, né? Então eu notei que as pessoas que vão ali estão procurando uma coisa tão assim, de dentro, que não estão com a casca, né? Agora, Oswaldo, quais são os benefícios do vegetarianismo? A gente fala muito disso, mas o que faz o vegetarianismo? Bom, no Paraíso na Terra, né, a alimentação, como a gente mencionou, é ovo-lacto vegetariano, você muito bem explicou, tem uma razão de ser. Na verdade, todas as tradições falam em restrições alimentares, né? Então, por exemplo, a grosso modo, o judeu não come carne de porco, o muçulmano também não come carne de porco, os dois não comem sangue, né? Os hindus não comem vaca. Então, todas as tradições
tem algumas religiosas têm algumas restrições. Por quê? É claro que existem os fatores culturais, mas a gente poderia dizer porque isso é assim porque o homem é aquilo que ele come, né? As células do seu corpo são compostas com aquilo que você come. Não pode ser composta de outra coisa, né? As células do seu corpo não é composta pela madeira da cadeira onde você está sentado, por aquilo que você almoçou, jantou, tomou café nos últimos 20, 30, 40 anos. Né? E dependendo do tipo de alimentação, segundo várias tradições, inclusive a tradição do yoga, do qual a nossa irmã Isis é especialista, dependendo do que você come, aquilo pode influenciar o tipo ou a vibração do seu pensamento, da sua energia, do seu corpo. Né? Então, eu li um livro, há algum tempo atrás, com explicações de um rabino, porque os judeus têm um trabalho muito aprofundado nessa questão de alimentação, que tem que ser kosher ou kasher. Né? Onde ele diz o seguinte, que certos alimentos, quando o homem os come, ele eleva esses alimentos para o reino humano. Ele traz aquele alimento para o reino humano. Quando você come uma maçã, você traz uma maçã, a composição da maçã, para o reino humano. Mas quando você come determinados alimentos, por exemplo, carne de porco, segundo a tradição judaico-islâmica, é um alimento muito pesado, tem uma vibração muito pesada, que você não consegue trazer para o reino humano, portanto, de certa forma, com a evolução, como ela puxa você para baixo. Né? Então, tudo tem explicação. Com certeza. Podemos não tê-la à mão no imediato, mas que tem explicação. E na prática, o que eu observo é o seguinte, quando eu passei a ter uma alimentação vegetariana, eu fiquei menos agressivo. A minha digestão melhorou bastante, evidentemente, porque a digestão da carne é muito pesada. A minha pele melhorou e a minha degustação, a sensibilidade pelos alimentos, ela elevou assim bastante. Exatamente. Eu tive vários benefícios sensíveis no que eu estava fazendo. Então, e passei a encarar assim a alimentação, eu acordo leve, eu como e não fico no outro dia com uma ressaca alimentar. Né? Então, sim, eu achei isso, me fez bem, não foi uma coisa que eu falei, é só por um diletantismo assim, filosófico, não. Organicamente me fez muito bem. Então, a Marta Molinari, que sempre falava para mim, né? A única coisa que eu não consegui, que a Marta fala para mim, nunca toma refrigerante diet, mas eu sou diabético. Né? Então, esse aí quando eu tomo, aí eu parei de tomar refrigerante para não ficar tomando refrigerante diet. Mas Isis, eu queria que você falasse um pouquinho mais, quer que chame o comercial? Então nós vamos chamar o comercial, voltamos já já. O Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da UNA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão P4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com padrão júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. Começar de novo. Essa música tem muito a ver com a minha vida. No início tudo era festa. Tudo era motivo para uma inexplicável euforia. Só que o álcool, o descontrole que eu usava, do jeito que ele me levava para cima, acabou me jogando lá embaixo. Mas eu sei que eu posso começar de novo, do zero, e fazer da minha vida uma história que eu vou ter orgulho de contar depois. Hoje você também pode começar de novo. Alcoólicos Anônimos. 3223-0445. Há 26 anos, o
Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da UNA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão P4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com Padrão Júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. Você sabia que sou o único político de Goiás que mudou a nossa Constituição? Coloquei o jovem, garantindo a educação, profissionalização e o primeiro emprego. Apresentei um projeto que reduz a maioridade penal para 16 anos, porque existe uma minoria cometendo crimes. Agradeço a todos que defendem o meu projeto. Aqui está o documento da Câmara mostrando que sou o autor. Peço o seu voto para concluir este e muitos outros. Sou Sandy Júnior, candidato a deputado federal, número 1122. Estamos de volta com o primeiro debate desta noite, com o tema Em Busca do Paraíso Perdido, uma viagem ao interior de si mesmo, em homenagem ao seminário Caminhos para a Unidade da Vida, que acontece de 26 a 28 de setembro em Goiânia. As informações estão aí no ar, para quem quiser participar desse interessante seminário. Informações e inscrições estão aí. O tema do próximo programa é a importância dos cosméticos na vida moderna. Não posso deixar de terminar o programa sem indicar para vocês a Escola Vivenciar. Lá seu filho vive intensamente experiências de aprendizado conectados com as artes, esportes e a natureza. Escola Vivenciar do Centro, 3941-9694. E também o Smile Center, dentes brancos e alinhados como os meus. Você encontra no Smile Center, lá com o Dr. Géser. O telefone é 3945-5190. Muito obrigado à equipe do Dr. Géser, que está sempre nos apoiando aqui nesse programa. O Milton Pires, eu acompanho um amigo há anos, no rádio e na TV. E onde for cerceada a oportunidade de fazer um programa diferente. Eu acompanhei qualquer outra emissora que lhe dê espaço. E o Marcelo Smith, isso aqui eu vou perguntar, não tem outra pessoa, várias pessoas perguntando o que aconteceu com o programa de rádio. Forças ocultas que tiraram o Jânio Quadros do poder, também me tiraram do programa de rádio. Alguém não gostou do que eu falei lá e não sei, tiraram. Como já tiraram também, eu vou para outra emissora, a pessoa me acompanha, acontece assim, tem gente que fica insatisfeita. Às vezes você fala uma coisa assim, não gosta, pronto, acabou, mas faz parte da vida. O João Soares está dando parabéns pelo tema de hoje. O César também pergunta o que aconteceu com o programa do rádio. César, bom, deixa para lá. Quais as perguntas? O Marcelo Smith, do setor B, o que vocês acham da terapia do campo do pensamento? Isis, o que você acha? Na verdade, os problemas estão todos na mente, né? Então, qualquer trabalho que você possa fazer de fazer foco com a mente, de não dispersão, te ajuda a superar os problemas da vida. Então, é sempre útil. A Meire Leire, do setor Legal de Lima, pode passar as perguntas para o Juarez Mohamed. Quais as possibilidades da Bíblia que a teosofia pode fazer? Eu não entendi, mas talvez quais as possibilidades da Bíblia que a teosofia utiliza, a Bíblia, será que é nesse sentido? Eu não sou muito especialista em Bíblia e nem em cristianismo, mas, por exemplo, vamos pegar aqui uma ideia. A gente falou sobre a questão do paraíso perdido, né, que a gente perdeu o acesso a esse paraíso perdido que é dentro da gente mesmo, e a gente precisa resgatar esse acesso. No cristianismo existe uma parábola muito famosa, aquela parábola do filho pródigo. O filho que sai da casa do pai, vai para o mundo, depois se cansa do mundo e retorna para a casa do pai. Então, existem várias ideias do cristianismo que a gente pode trazer para a teosofia, com o estudo teosófico. Né? Tem aquela ideia também porque uma das necessidades teosóficas não há religião superior à verdade. E automaticamente, se não há religião, não há crença, não há sistema de pensamento. Então a verdade está acima de tudo isso, a verdade. As religiões, as tradições falam da verdade de alguma maneira. Uma cultura indígena fala da verdade de uma maneira. A cultura judaica fala da verdade daquela outra maneira. Então,
não existe religião superior à verdade. Então nós, teósofos, somos discípulos da verdade. A gente busca a verdade, doa quem doer. Então muitas vezes, entre nós, numa reunião, existe discordância entre uma ideia e outra. A gente não tem, porque a gente está atrás da verdade, a gente não está atrás da concordância sempre. A gente está atrás da verdade. E existe uma parábola, uma passagem na Bíblia, de Jesus, que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma outra ideia que a gente pode trazer era a sociedade teosófica. Mas pelo que me consta, a única pergunta que Jesus não respondeu foi essa, né? O que é a verdade? Ele não respondeu. Ele respondeu tudo com parábolas, mas respondeu. Essa ele não respondeu. Por quê? Porque eu acho que Jesus pensou o seguinte: na verdade, em inglês tem uma expressão que diz que the truth is in the eye of the holder. Ou seja, a verdade está no olho de quem vê. Então, depende de como a pessoa está enxergando, né? Então, se você... A verdade de cada um pode causar uma guerra, né? Se você pegar 3 cegos para palpar um elefante, cada cego vai encontrar uma verdade, né? Vai dizer uma coisa que morre dizendo que o elefante é uma cobra porque pegou no rabo, né? Se ele pegar no tronco, na perna do elefante, vai dizer que é uma coluna. Então, eu acho que a verdade, ela é uma coisa muito perigosa, inclusive, né? Porque a pessoa que acredita naquela verdade dele, e pode matar pela verdade que ele acredita, e ela pode não estar nem perto de ser verdadeira, né? É complicado. Nesse caso, eu me recordo de uma expressão que diz: tenho muito medo de um homem que lê um livro só. Ah, sim. Porque aí ele só tem uma ideia preconcebida, né, e aí ele pode realmente, quem sabe, equivocada e fanaticamente matar em nome dessa verdade. Talvez se ele conhecesse um leque, poderia ampliar a sua noção de verdade. A sua visão. Esse é o objetivo da teosofia. A Bíblia é um dos livros estudados dentro das tradições religiosas que a teosofia abarca. Olha, eu quero agradecer aqui as honrosas presenças do Rodrigo Monteiro e da Silanes Fátima, que são pessoas que abraçam a teoria teosófica e que estão aqui no estúdio lançando uma energia tão bonita para a gente. É bacana, né? Você vê a pessoa lança uma energia bonita para o programa, o tempo todo eles lançando aquela energia gostosa aqui para o programa. Mas, você gostaria de deixar nesses minutos finais alguma mensagem, alguma coisa? Nós temos poucos minutos aí, cada um de vocês pode deixar uma mensagem que dê a entender aqui hoje. Eu queria dizer que essa busca do paraíso perdido não é uma coisa fora da nossa vida. É a própria razão de ser da vida. Todos nós procuramos ser felizes de uma maneira ou de outra. Entender a vida e transformar-se a si mesmo é a maneira de ser feliz. Ok. Oswaldo. Bom, eu gostaria de convidar a todos, especialmente você, que venha passar, quem sabe, um Réveillon conosco, ou visitar em qualquer momento o Paraíso na Terra. Os contatos podem ser feitos através do nosso site www.paraisonaterra.com.br, como aparece no vídeo. Nós estamos programando um Réveillon muito especial, cujo tema esse ano será música como um caminho para o sagrado, como um caminho de aproximação dessa unidade que está por detrás do paraíso perdido. Então essa é a nossa proposta para o Réveillon. Vai começar dia 27 de dezembro e vai até o dia 1º de janeiro, a virada do ano lá naquele templo que você conheceu e gostou. Imagine a virada do ano lá naquele templo, com mantras, com sutras budistas, com mantras indianos, com cânticos sagrados cristãos, com cânticos sagrados islâmicos, com cânticos sagrados budistas. Então essa é a nossa proposta, é uma proposta de confraternização ecumênica, começando 2015
com os dois pés, não só com o direito, mas com o direito e com o esquerdo. A coisa mais perigosa do mundo é convidar jornalista para alguma coisa, porque eles aceitam, eu aceito o seu convite. Agradeço. Ainda mando gravar aqui que você me convidou. Então não pode, você não pode oferecer. A minha mulher, ela quer me dar uma taca todas as vezes que as pessoas me oferecem alguma coisa. Eu fui uma senhora que eu servi uma torta maravilhosa, uma torta, mas uma delícia a torta. Ela falou assim, o senhor gostaria de levar a metade? Eu, claro! E peguei ela, como que você aceitou? A mulher ofereceu, foi educação, foi não foi. Os funcionários dela não comeram um pedaço, estavam com o olho desse tamanho na torta, você levou metade da torta, você não ofereceu. Então, não oferece coisa para jornalista, não. Está mantido o convite. Então tá certo. Juarez Mohamed, você quer deixar a sua... Então, a gente gostaria de deixar um convite para aqueles que estão percebendo o chamado para poder entrar na jornada interior, para poder acessar novamente esse paraíso perdido, fazer um convite, que a gente faz reuniões semanais, são reuniões abertas ao público, não é necessário a pessoa ser filiada à Sociedade Teosófica para poder participar dessas reuniões. Então é uma reunião aberta, e onde a gente lê livros, estuda literaturas que inspiram esse mergulho interno que a gente precisa fazer se a gente realmente quiser encontrar esse paraíso perdido. Então as reuniões acontecem na sede da Sociedade Teosófica aqui em Goiânia, a gente pode colocar o endereço aí, então está aberto para essa audiência o convite para participar do nosso grupo de estudos, e é um grupo aberto, a gente normalmente estuda textos sagrados de diferentes tradições. Ok. Bom, dá para fazer umas considerações finais, Rodrigo? Dá? Olha, sempre que você puder, procure pessoas imbuídas de boa intenção ética e de boa qualificação moral para evoluir internamente. O grande progresso não está fora de você, está dentro de você. Se você progredir por dentro, o que está por fora é tão tranquilo que você progride também. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.